A religião, que um dia foi um refúgio espiritual e um caminho de conexão com o divino, hoje se tornou um negócio extremamente lucrativo. Igrejas se multiplicam como franquias, líderes religiosos se tornam empresários, e a fé virou um produto a ser vendido ao melhor preço. Mas como as pessoas, especialmente os cristãos, não conseguem enxergar isso? Como não percebem que, em muitos casos, estão sendo exploradas por um sistema que se alimenta da sua crença? A promessa de milagres, prosperidade e bênçãos sem fim se tornou a principal mercadoria dessa indústria. A teologia da prosperidade, por exemplo, ensina que quanto mais você doa à igreja, mais Deus te abençoará. Mas a única prosperidade evidente é a dos líderes religiosos, que acumulam riquezas enquanto seus fiéis seguem na luta diária, acreditando que sua devoção financeira será recompensada. Os templos se transformaram em verdadeiras corporações. Há marketing agressivo, shows de fé altamente produzidos e campanhas incessantes para arrecadar fundos. Pastores e líderes se tornam celebridades, vivem em mansões, andam de carros, de luxo e pregam para multidões, prometendo curas e soluções para todos os problemas. Mas será que Deus realmente precisa do seu dinheiro para agir na sua vida? O mais alarmante é que muitas dessas igrejas não apenas lucram com a fé alheia, mas também controlam mentes. Criam um ambiente onde questionar é pecado, onde a obediência cega é incentivada. Dessa forma, os fiéis são mantidos dentro de um ciclo de exploração e manipulação, sem perceber que estão sendo usados. O problema não é a fé, mas sim a forma como ela é usada como ferramenta de poder e enriquecimento. A verdadeira espiritualidade não deveria estar ligada a cifras, dízimos compulsórios e promessas vazias. Então, por que tantas pessoas ainda se entregam a esse sistema sem questionar? O que impede a maioria de enxergar que sua fé foi sequestrada e transformada em um negócio altamente lucrativo? A resposta para essa cegueira coletiva pode estar em diversos fatores. Um dos mais poderosos é o medo. Desde cedo, muitos fiéis são condicionados a acreditar que questionar a igreja ou seus líderes é o mesmo que desafiar a Deus. Esse medo de estar indo contra o Senhor faz com que muitos permaneçam submissos, mesmo quando a exploração é evidente. O medo do inferno, do castigo divino, ou até mesmo da exclusão social dentro da própria comunidade religiosa é um instrumento poderoso de controle. Outro fator determinante é a necessidade humana de esperança. Em tempos de crise, desespero e dificuldades, as pessoas se agarram a qualquer promessa de alívio. E a indústria da fé sabe exatamente como explorar essa necessidade. Igrejas que pregam a teologia da prosperidade não se dirigem aos ricos, mas sim aos pobres e desesperados, pois são esses que estão mais propensos a acreditar que uma oferta especial pode ser a chave para uma vida melhor. Além disso, há a influência cultural e familiar. Muitos crescem dentro desse sistema e nunca conhecem outra realidade. Quando você é ensinado desde criança a aceitar certas ideias como verdades absolutas, torna-se muito mais difícil romper com elas. A fé cega é incentivada e a dúvida é demonizada. Dessa forma, questionar a igreja ou seus líderes se torna um desafio gigantesco, pois significa ir contra tudo o que foi aprendido ao longo da vida. E o que acontece quando alguém finalmente percebe a farsa? Muitas vezes, é silenciado. A religião organizada criou mecanismos eficientes para neutralizar aqueles que tentam abrir os olhos da maioria. Quem questiona é rotulado como herege, rebelde ou até mesmo influenciado pelo diabo. Esse tipo de tática garante que a estrutura de poder permaneça intacta, impedindo qualquer ameaça ao império construído sobre a fé alheia. Mas até quando esse ciclo vai continuar? Até quando as pessoas vão permitir que sua espiritualidade seja explorada por um sistema que transforma a fé em dinheiro e esperança em mercadoria? Até quando vão ignorar os escândalos de corrupção, os abusos de poder e o enriquecimento obsceno de líderes que deveriam representar a humildade e a compaixão? A fé deveria ser um caminho de crescimento espiritual, de conexão com algo maior, e não um passe livre para a exploração financeira e manipulação psicológica.
Se há um Deus que observa tudo isso, será que ele realmente aprova o que está acontecendo dentro dessas igrejas? Ou será que aqueles que dizem agir em seu nome são, na verdade, os maiores inimigos da verdadeira espiritualidade? Diante de tudo isso, surge uma pergunta inevitável. Se um sistema se sustenta através do medo, da exploração financeira e da manipulação emocional, como pode ser legítimo? A resposta é simples: não é. A indústria da fé sobrevive porque se aproveita da fragilidade humana, oferecendo promessas vazias em troca de lealdade e dinheiro. A verdade é que a realidade não muda por causa de orações ou dízimos. Milagres não acontecem por meio de transferências bancárias. Nenhum líder religioso tem poderes especiais ou conexão direta com o divino. O que existe são pessoas que aprenderam a explorar a crença alheia, transformando a fé em um produto altamente lucrativo. Enquanto os fiéis entregam suas economias, esperando bênçãos que nunca chegam, os donos dessa indústria vivem no luxo, sustentados pelo desespero e pela ingenuidade de quem ainda acredita que a salvação pode ser comprada. No fim, não há justiça divina para punir os enganadores, nem recompensa para os enganados. Há apenas um sistema que continuará funcionando enquanto houver quem se disponha a sustentá-lo. A única saída é o pensamento crítico. Questionar, duvidar, analisar os fatos sem o véu do medo e da devoção cega. Só assim será possível enxergar a realidade como ela é, dura, mas libertadora,